Aleluia. Tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Ouve as palavras que eu preciso de mim, mas não consigo. A igreja. Não sei como posso falar, Espírito Santo. Vem interceder por mim. Todo nome daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está subindo. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do seu Pai bendito, Pai de amor. Eu te louvo neste dia, nesta hora, por este momento, Senhor, na tua presença. Todos nós que estamos unidos em um só corpo, para ouvir, para aprender, para crescer, para buscar a tua face em louvor, em adoração, em arrependimento, em transformação, em novidade de vida, meu Deus. E nos dá desta noite, deste dia, desta hora, a graça, Pai, para ministrar a Tua palavra, para ministrar o Evangelho da glória, a glória do Evangelho, para ministrar Cristo e este crucificado, mas ressuscitado, que vive e que reina, amém? Que Deus abençoe você hoje, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que através da ministração desta palavra tão simples, mas tão poderosa, essa palavra possa entrar no seu ouvido, chegar na sua mente, descer para o seu coração e produzir fruto digno de arrependimento, produzir em você um novo nascimento, produzir em você novidade de vida, fazer de você uma nova criatura, que você possa fazer parte desse corpo, deste reino, que é o corpo de Cristo, que é o reino de Deus, que é a família espiritual daqueles que são feitos filhos de Deus, filhos nascidos não da carne, nem da vontade do homem, mas pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa pessoa seja eu e você hoje, pela graça do Evangelho, pelo Evangelho da graça, pelo poder do Espírito Santo, da palavra e da ressurreição de Jesus Cristo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Esta é minha oração para mim, para você e para toda a sua família. Amém? Deus é maravilhoso e nos dá esta oportunidade. Louvado seja Deus, Evangelho de João, capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, gastaste o bom vinho até agora. Guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? No casamento, glória a Deus, se celebra uma união entre o homem e uma mulher. Espiritualmente falando, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então, o casamento de Cristo com a igreja. É isso, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então, existe uma aliança com a igreja, um casamento. Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Num casamento, dois se tornam uma só carne. Espiritualmente falando, em Cristo, a igreja se torna uma com Cristo. Aleluias. Assim como num casamento o homem é o cabeça da mulher, no casamento de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Assim como num casamento o homem deve amar sua esposa ao ponto de dar a vida por ela, Cristo amou a igreja ao ponto de dar a vida pela igreja. Assim louvado seja Deus. Assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar sua esposa, dar a vida pela sua esposa. Assim como Cristo amou a igreja deve amar e obedecer a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existem três uniões, digamos assim, indissolúveis. A primeira união é a união de um homem e uma mulher, uma aliança do casamento. Os dois se tornam uma só carne. Essa é uma união espiritualmente falando. É isso, verticalmente falando, é uma união indissolúvel. É isso, a palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então, espiritualmente falando, a aliança do casamento de um homem com a mulher, o casamento cristão entre um homem e uma mulher, espiritualmente falando, dentro da vontade e do plano de Deus, os dois se tornam uma só carne. É uma aliança indissolúvel. A segunda união indissolúvel dentro das Escrituras, espiritualmente falando, é a união do homem com Cristo. Essa é uma união espiritual. Os dois se tornam um só espírito. É uma união inseparável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, quando o homem se une com Cristo, né, na aliança do seu sangue, nessa nova aliança em Cristo, pelo seu sangue, o homem se torna um com Cristo, corpo de Cristo. É uma união também indissolúvel. Por isso que eu sempre prego, o salvo não perde a salvação. Porque é pela graça. Não é por obras que houvéssemos feito, mas pela graça, pelo poder de Deus, pela aliança que Deus fez com Ele mesmo, pela fidelidade de Deus. Porque o homem não consegue ser fiel, o homem não consegue cumprir, mas Deus é fiel e Deus cumpriu. E é pelo que Cristo é, pelo que Cristo disse, pelo que Ele fez, que nós somos redimidos e nós somos salvos. É Ele que garante com a sua fidelidade a nossa salvação. E nos dá um espírito, nos dá uma nova natureza, uma nova vida, nos faz nascer de novo, nos faz ser feitos filhos. E nós agora fomos comprados e pertencemos a Ele, somos dele. Por isso o salvo não pode perder a salvação. Porque aquele que onde habita a vida de Deus não pode negar a Deus. Como é que a vida de Deus vai negar a Deus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a terceira união indissolúvel nas Escrituras, na palavra de Deus, é a união de Cristo com a igreja. Todos aqueles que compartilham no mundo todo, no mundo inteiro, em todos os tempos, a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor no Messias, no Cristo, e compartilham essa fé e vivem esta fé,
e se alimentam dessa esperança, formam o corpo de Cristo. Estamos ligados a Cristo. É uma união indissolúvel. Cristo com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Jesus vem e foi convidado para um casamento. Que coisa boa. Eu rogo a Deus que você convide a Deus para todas as suas alianças. A aliança do seu casamento, a aliança da sua vida, dos seus relacionamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus planos, dos seus sonhos. Mas foi observado o quê? Não tem mais vinho. Não tem mais vinho, porque as coisas passadas eram sombras e tipos, não é isso? Apenas sombras e tipos. Cristo é a nova aliança, é a realidade. Cristo é o vinho novo, aleluia. O vinho velho acabou. Essa dispensação, essas alianças que foram feitas no passado com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Josué, com Davi, todas essas alianças nos conduziam até a Cristo, a nova aliança, a aliança do sacerdote eterno, perfeito, imaculado, a qual nele agora nós fomos feito o corpo de Cristo. É o vinho novo em odres novos, é viver em novidade de vida. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, aleluia, no passado, o quê? No passado era lei, agora nós estávamos sob a lei, agora estamos debaixo da graça. No passado existia templos, cerimônias, ritos, não é isso? Ordenanças humanas, cerimoniais, cumprimentos de regras, doutrinas de homens. Agora não, agora é isso, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Agora ele busca não os religiosos, mas aqueles verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram, o Pai em espírito e em verdade, e reconhecem ser o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Aleluias. Agora, antes era morte, que a lei aponta para o pecado, e o pecado é a morte. O aguilhão da lei é o pecado, e o pecado gera morte. Agora não. Ele traz vida para nós e vida com abundância, porque as suas palavras são espírito e vida. O seu Espírito Santo gera em nós vida. Louvado seja o nome do Senhor. A sua graça gera em nós redenção, perdão, salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, acabou o vinho. Jesus foi convidado, acabou o vinho e ele trouxe um vinho novo. O vinho novo é alegria, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? O vinho novo não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, Jesus é o vinho novo. Jesus é a nova aliança. Jesus é vida. Você, as coisas do passado, na sua vida até aqui, é o vinho velho, que gerou pecado, gerou morte. Não é isso? Mas que hoje você foi conduzido por graça e por misericórdia até aqui, para receber o vinho novo, para receber Cristo, para ser feito uma nova criatura. Então você precisa convidar. Convide Ele. Senhor, entra na minha mente, entra no meu coração, entra na minha casa. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aleluia! É isso que você tem que fazer, convidar Jesus Cristo, para que Ele gere uma nova vida em você, para que a partir de hoje as coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo. Amém? É isso que é Jesus. Ele é a nova aliança, o vinho novo, e Ele te convida e você precisa também convidá-lo, porque Ele não entra à força. Ele se apresenta, porque Ele quer salvar, Ele te ama. Ele usa a mim hoje como instrumento para te dizer essas boas novas, que Ele sonha que você o convide, porque Ele já te convidou quando Ele se deu. Que você seja iluminado hoje pela essa palavra, que você possa ser transformado por essa palavra, que você possa hoje ter um encontro com Cristo. E para fechar, aqui o verso 10. E lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus Cristo é o vinho permanente, que não perde sabor. É o vinho que preenche tudo em todos. É o vinho que alegra, que transforma. É de Jesus que você precisa. Ele é o vinho novo que sacia a tua sede.
que renova a tua vida. É este Jesus que é vivo, que vive, que ressuscitou, vive e reina, que não é uma religião, que não é uma filosofia, que não é uma ideologia, que não é um fundamentalismo, que não divide, que não polariza, mas que nos faz uma união indissolúvel com Ele, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e fique na paz. Reflita, mas não só reflita, decida viver em novidade de vida. Amém? Bendito seja o Senhor.